Olá, bem-vindos ao Viver Sustentável. Nosso programa de hoje irá abordar os seguintes assuntos: a poluição veicular, causas e consequências. Como reduzir o aquecimento global? A redução do número de colmeias e suas consequências para o Brasil e para o mundo. E muitos outros assuntos ligados à sustentabilidade e à proteção ambiental. Professor Tami, segundo a Organização Mundial da Saúde, a vida nas grandes cidades vem transformando lentamente pessoas saudáveis em doentes crônicos. Quais são as principais causas dessa tragédia? Realmente, um dos maiores vilões da saúde nas metrópoles é a poluição, causada pelo número exagerado de veículos individuais, uma frota fantástica, e ao mesmo tempo por um transporte coletivo extremamente ineficiente. Todos os anos, 6 milhões de pessoas no mundo todo perdem a vida em decorrência da poluição nas grandes cidades. Além disso, a Organização Mundial da Saúde constatou que outras centenas de milhares de pessoas adquirem doenças crônicas degenerativas em função do seu estilo de vida nas metrópoles. Estas doenças crônicas degenerativas ou matam a longo prazo ou debilitam a saúde, deixando milhares de indivíduos sem condições de desenvolver normalmente as suas atividades. Até 2050, a poluição do ar será a principal causa das mortes prematuras por câncer de pulmão em nível global. Esta é uma afirmação da equipe de especialistas da Universidade de São Paulo, a USP, em recente artigo publicado pela revista Nature. Esses estudos mostram que os corredores de trânsito são as chaminés das cidades modernas. Quem afirma isso é o patologista e professor da USP, Paulo Saldiva. Segundo ele, entre 70% e 90% dos poluentes do ar são produzidos pelos veículos. O professor Paulo Saldiva é incisivo, é categórico ao afirmar que, no mundo todo, 85% dos casos de câncer de pulmão são decorrentes da poluição do ar. O efeito cumulativo da inalação contínua de nanopartículas e gases tóxicos como chumbo e cádmio podem causar outra série de problemas de saúde, que vão desde o aparecimento ou agravamento de doenças respiratórias até problemas cardíacos, aumento da pressão arterial, maior coagulação sanguínea, depressão, esquizofrenia e problemas reprodutivos. Segundo o professor Saldiva, em São Paulo, 15% das pessoas fumam, mas a poluição do ar afeta 100% da população. Por isso, o risco atribuído da poluição é significativa. Só na região metropolitana paulista, cerca de 4.000 pessoas morrem todos os anos por problemas atribuídos à poluição do ar. O tráfego urbano também é responsável por outros problemas, conforme estudos científicos já comprovados. Em alguns lugares, é difícil dormir devido ao barulho, e mesmo quando as pessoas conseguem pegar no sono, este sono é de má qualidade. Isto afeta o sistema nervoso, a produção hormonal, além de gerar dificuldade de concentração e perda de memória. Em cidades como São Paulo, as pessoas gastam quase um quarto do dia para se deslocar de casa para o trabalho, situação que gera isolamento social e compromete o desenvolvimento. Segundo especialistas, a população está cada vez mais confinada. A falta de convivência da comunidade no espaço urbano deixa a pessoa suscetível ao desenvolvimento de problemas como depressão e ansiedade, causados pela ausência de sociabilidade. Contexto que também gera o sedentarismo. Cada vez mais as pessoas vivem em escritórios e dentro de veículos. A falta de locais para se exercitar e a insegurança acabam servindo como justificativas para não praticar exercícios físicos, o que acarreta em inúmeras doenças potencializadas pelo estresse mental e a poluição. Este cenário só será mudado quando os gestores públicos pensarem as cidades correlacionando mobilidade urbana com saúde pública. Uma estratégia comprovada para aumentar a média de exercícios da população urbana é elevar
o índice de mobilidade desta população. Segundo a OMS, o aumento dos exercícios físicos faz com que se reduza o risco de câncer de colo, de doenças coronarianas, de diabetes e de obesidade em 50%. Quando as cidades oferecem um sistema de transporte público adequado e espaços para caminhadas de pequenas distâncias, as pessoas são incentivadas a se movimentarem mais. Uma grande parte dos deslocamentos é feita em curtas distâncias e quando se faz isso com o automóvel, o problema da poluição é agravado, pois o pico de emissões poluentes ocorre quando o veículo é ligado. Nos últimos 10 anos, vimos o início de um movimento que privilegia a bicicleta, o pedestre e o transporte público. Você faz das ruas algo prazeroso. Segundo estudo do Instituto de Saúde e Sustentabilidade, em apenas um ano, o aumento do número de doenças provocadas pela poluição em São Paulo teve o custo do seu tratamento aumentado em 246 milhões de reais. Entre 2006 e 2011, o estado de São Paulo registrou 99.084 mortes relacionadas com a poluição, 6,5 vezes a mais que as mortes causadas por AIDS, segundo o estudo Avaliação do Impacto da Poluição Atmosférica sobre a Visão da Saúde do Estado de São Paulo. Somente em 2011, o setor público de saúde investiu 76 milhões para o tratamento de doenças provocadas pela poluição, um número 13 vezes maior que os recursos destinados para a produção de vacinas. Durante o mesmo período, a rede privada de saúde destinou 170 milhões. Para o professor da USP, Dr. Paulo Saldiva, as pessoas mais vulneráveis, susceptíveis de contrair doenças causadas pela poluição, são as crianças, as gestantes, os diabéticos e as pessoas que se submetem a dietas inadequadas. Esta mesma pesquisa revela que, ao contrário do que se esperava, a capital São Paulo não é a cidade com pior índice de qualidade do ar. Há 11 cidades do estado de São Paulo com índices piores do que o da capital. Entre eles, paradoxalmente, a cidade de São Caetano do Sul, que é a cidade que apresenta o melhor índice de desenvolvimento humano do país. Vamos ver agora uma matéria sobre o controle da poluição veicular em São Paulo. A poluição do ar é um risco para a saúde humana. Risco por vários motivos. Primeiro, é uma coisa que todas as pessoas que vivem na cidade estão expostas e cada vez mais um habitante de um grande centro urbano fica dentro de um corredor de tráfego congestionado. E o que a gente foi verificar através de modelos estatísticos, como é que a variação de poluição se traduz em mortalidade em 6 regiões metropolitanas do Brasil, incluindo São Paulo. São Paulo tem os números maiores porque aqui tem mais poluição e mais gente. E, lamentavelmente, cerca de 19 pessoas, um excesso de 19 pessoas, morrem por dia em São Paulo por estarmos acima do padrão de qualidade do ar da Organização Mundial de Saúde. Olha, nós temos, se você falar da população geral, todo mundo, nós temos 2 grupos bastante suscetíveis. O primeiro é o composto por crianças e adolescentes. E o outro grupo é o de idosos, né? Por razões diferentes, né? Crianças e adolescentes estão passando por um processo de crescimento e desenvolvimento, né? E qualquer exposição a um fator agressor pode trazer um transtorno mais sério para essas crianças e para esses adolescentes. E os idosos, eles normalmente já têm alguma doença prévia. Então, ou eles têm alguma doença do coração, ou têm alguma doença respiratória, ou têm as duas junto e, portanto, acabam sofrendo mais os efeitos da poluição. O que os poluentes fazem, a maioria dos estudos no mundo tem apontado para isso, é produzir no organismo um processo inflamatório. E essa inflamação vai alterar os mecanismos de defesa e vai facilitar o aparecimento de infecções. Então, por exemplo, pneumonias, sinusites, rinites, bronquites, têm sido muito associadas aos aumentos na concentração dos poluentes atmosféricos. Os sintomas, tanto os respiratórios quanto os cardiovasculares, por exemplo, que estão ligados à poluição, eles são característicos das doenças em si, né? Então você vai ter febre,
vai ter tosse seca ou produtiva, né, com catarro, vai ter falta de ar. Por exemplo, no Brasil, na cidade de São Paulo, morre-se muito mais de poluição do que de tuberculose. Veja, a única solução para a poluição hoje, ela não vai ser via tecnologia somente, ela vai exigir uma mudança de comportamento. Como vimos nos comentários do professor Tami, sem políticas públicas que melhorem significativamente a mobilidade urbana e ampliem o acesso a um transporte público de qualidade, a população ainda terá que conviver com as consequências nefastas da poluição veicular. A chuva ácida é uma das principais consequências da poluição do ar. A queima de carvão ou de petróleo libera gases como óxidos de nitrogênio e de enxofre. A reação dessas substâncias com a água encontrada na atmosfera forma o ácido nítrico e o ácido sulfúrico, presentes nessas precipitações. A chuva ácida empobrece o solo, compromete vegetações, prejudica organismos aquáticos e ainda pode corroer monumentos em mármore. Por isso, a poluição atmosférica precisa ser controlada urgentemente. Vamos para o intervalo, mas não perca, no próximo bloco, uma matéria sobre o aumento das emissões de gases de efeito estufa e do aquecimento global. Olho vivo, consumidor. Evite deixar o carro funcionando dentro da garagem quando, por exemplo, estiver esperando por alguém. Se houver uma janela próxima ao local, o monóxido de carbono vai direto para dentro de casa. E esse gás é bastante perigoso para a saúde. Por isso, procure também estacionar o carro com escapamento voltado para fora da garagem. O mundo todo já está sentindo os efeitos do efeito estufa e do aquecimento global. As perspectivas de melhora deste quadro não são muito promissoras. E quem comenta sobre isso é o professor Mendes Tami. Estudos recentes revelam que hoje a concentração de gases do efeito estufa na atmosfera terrestre é tão grande que mesmo que o planeta parasse completamente de emitir estes gases, ainda assim demoraria no mínimo 2 décadas para que conseguíssemos frear o aumento da temperatura na superfície da Terra. Quem garante isso é o climatologista José Marengo, um dos pesquisadores brasileiros que ajudou a elaborar o 5º relatório de avaliação do IPCC, Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, órgão ligado à ONU. Segundo o climatologista José Marengo, mesmo que a gente feche todas as indústrias hoje, nós vamos ter ainda décadas de aquecimento em uma inércia. O IPCC fala em aproximadamente 20 anos, pois foram centenas de anos de CO2 acumulados na atmosfera. As florestas são os grandes instrumentos para absorver o dióxido de carbono, por meio da fotossíntese, mas ele admite que o efeito não é imediato e demora décadas para surtir o efeito. O especialista ponderou, no entanto, que o documento do IPCC não é um relatório catastrófico e apontou para a necessidade de o homem adaptar-se às mudanças climáticas que estão por vir no decorrer deste século. Segundo os cientistas, é irrefutável a correlação entre atividades humanas e o aquecimento global. É evidente que este aquecimento global poderia ocorrer mesmo sem as atividades humanas, em decorrência somente de fenômenos naturais. Mas também é inegável que as atividades humanas contribuíram para acelerar e agravar o fenômeno. Acredita-se que o ser humano e os mamíferos superiores possam se adaptar a esse novo cenário climático mais quente. Contudo, não se espera que isso se dê em todos os ecossistemas, muitos dos quais terão o seu ponto de resiliência ultrapassado e poderá haver o colapso de muitas espécies vegetais. Já o risco de savanização da Amazônia, apontado pelo Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas, caso a temperatura do Brasil aumente para 6 graus Celsius em um século, pode ser completamente reversível e evitado.
Ainda sobre os efeitos do país, ele cita a tendência do aumento do volume e da ocorrência de chuvas na região sul e sudeste, além de maiores e mais intensos períodos de seca na Amazônia e no Nordeste. Há 5 anos, o desmatamento era o primeiro colocado no ranking de emissões do Brasil. Agora, o desmatamento foi ultrapassado pela queima de combustível fóssil. O Brasil passou a poluir como um país desenvolvido. Temos que mudar nosso estilo de vida, essa é a parte mais difícil. Em momentos de crise, muitos países colocam em primeiro lugar um esforço concentrado para a recuperação econômica e para aumentar o seu produto interno bruto, o seu PIB, deixando em segundo plano a sua agenda ambiental. Isto vem ocorrendo principalmente depois da crise de 2008. Um inventário realizado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia de 2010 indicava que as principais fontes de emissão de gases de efeito estufa no Brasil estavam na agricultura, na atividade industrial com a queima de combustível fóssil e no desmatamento com a queima de biomassa. Pelo fato de o desmatamento ter diminuído e a agricultura reduzido as emissões, a queima de combustível fóssil passou a ser a maior causa das emissões de gases. As termoelétricas produzem CO2, assim como a maior frota de veículos do país, que é muito grande. Vamos ver agora uma matéria sobre o controle das emissões de gases de efeito estufa em São Paulo. Especialistas da Embaixada Britânica e do Programa Estadual de Mudanças Climáticas, o Proclima, analisaram 5 grandes setores, seguindo a classificação utilizada pelo Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, o IPCC. De acordo com a origem das emissões, são elas: energia, processos industriais, uso da terra, mudança no uso da terra e florestas, agropecuária e resíduos. Os setores da energia e agropecuária são os grandes responsáveis pelas emissões de gases efeito estufa de 2005. A geração de energia e os transportes emitiram 57% dos gases e a agropecuária 20%. Na área de energia, os principais vilões são o uso de combustível fóssil pelos veículos e pelas termoelétricas. No setor de agropecuária, praticamente todas as etapas de produção de carnes, ovos e derivados do leite liberam gases que modificam o clima, alterando as temperaturas e a saúde do ecossistema. O setor do uso da terra, mudança no uso da terra e florestas, aparece com 9%, o da indústria com 8% e de resíduos com 6% cada. Foram emitidos no estado de São Paulo um total de 143.456.000 toneladas de CO2. A emissão de gases pode causar sérias consequências à vida no planeta. O degelo dos polos, o aumento do nível dos oceanos, aumento da temperatura na Terra, eventos climáticos extremos. Por isso, a importância de se discutir esse assunto. São Paulo tem uma meta de redução de 20% de redução. Temos aí 10 anos de trabalho duro pela frente, da definição de políticas claras para conduzir a economia do estado de São Paulo para uma economia de baixa emissão, uma economia de baixo carbono. Uma boa notícia: a gasolina comum comercializada em todo o território nacional terá o teor de enxofre reduzido a partir de 2014, informou a Agência Nacional de Petróleo, a ANP. A redução é para 50 mg por quilo em substituição aos 800 mg por quilo atuais. Esta medida reduzirá a emissão de enxofre na atmosfera em 94%, contribuindo para a melhoria da qualidade do ar e para a diminuição de doenças respiratórias. O aumento da qualidade da gasolina comum também melhora o desempenho dos motores automotivos, reduzindo os custos de manutenção e aumentando a durabilidade. De acordo com a ANP, as novas especificações da gasolina de uso automotivo permitem antecipar o cumprimento, para toda a frota circulante no país, das determinações da etapa L6 do Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores, PROCONV.
do Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA. Não perca, no próximo bloco, a matéria sobre a redução das colmeias de abelhas e as consequências para o Brasil e para o mundo. Não saia daí! O Viver Sustentável pergunta: qual desses fenômenos não é causado pela poluição atmosférica? Letra A: escurecimento global. Letra B: aquecimento global. Letra C: efeito estufa. Ou letra D: assoreamento de rios? A resposta você confere no próximo bloco. No bloco anterior, o Viver Sustentável perguntou qual desses fenômenos não é causado pela poluição atmosférica. A resposta correta é letra D: assoreamento de rios, que acontece por conta do desmatamento. Estamos de volta com o programa Viver Sustentável e o assunto agora é a redução do número de colmeias de abelhas. Professor Tami, quais as consequências deste fenômeno para a população? Muitas culturas agrícolas dependem da polinização por abelhas para apresentarem um alto índice de produtividade. No entanto, em diversas regiões do mundo, as colônias de abelhas vêm apresentando uma redução entre 30% a 70%. Cientistas classificam o fenômeno da redução dessas populações de desordem de colapso da colônia, significando sérios prejuízos para a biodiversidade, a produção de alimentos e a economia em geral. Polinizadores como as abelhas e outros insetos e animais representam um dos mecanismos essenciais à manutenção e promoção da biodiversidade no planeta, pois é somente após a polinização que as plantas formam frutos e sementes, fontes da sua própria reprodução. Na realidade, não são apenas as espécies agrícolas destinadas à alimentação, mas também 75% das plantas utilizadas pela indústria farmacêutica dependem da polinização por abelhas para produzirem frutas e sementes. O Brasil caiu de 5º para 10º lugar entre os exportadores de mel. A razão foi o fato de que grande parte das colmeias do Nordeste, a maior região produtora, terem sido fechadas. Cerca de 46 mil pequenos apicultores em 9 estados nordestinos vivem de atividades e, juntos, correspondem por 40% da produção de mel no país, em épocas com índice normal de chuva. Por trás do sumiço das abelhas está a seca que atinge a região há pelo menos 24 meses. Além das alterações climáticas, bactérias e uso de agrotóxicos são citados como causas da mortalidade das abelhas no Brasil. Mas a falta de documentação sobre o desaparecimento de enxames dificulta o trabalho de controle e monitoramento da situação. Não foram apenas os estados do Nordeste que tiveram uma queda na produção de mel. Também o estado de Santa Catarina sofreu muito com o fechamento de colmeias de abelhas. A sua produção chegou ao índice mais baixo em 2011. A média do estado é de 6 mil toneladas e naquele ano produziu apenas 4 mil toneladas. Além disso, não se pode esquecer a questão social. São 30 mil famílias de apicultores, de pessoas que se dedicam à apicultura, à produção de abelhas, de mel, nos estados do Sul. No total, essas 30 mil famílias possuem aproximadamente 300 mil colmeias, muitas das quais foram abandonadas nos últimos anos. E com isso, com a falta de abelhas para realizar a polinização, houve uma drástica queda de produtividade, principalmente na produção de maçãs e de peras. Estima-se que mais de 10% da produção agrícola tenha sido perdida, tenha sido diminuída por falta de abelhas para realizarem a polinização. Em países como Estados Unidos, Canadá, Japão, Índia e em nações da União Europeia, o problema é caracterizado como síndrome do colapso das abelhas. Trata-se de um abandono repentino e massivo de colmeias.
A situação é grave e em estados norte-americanos chegou a comprometer a produção agrícola, já que a floração é feita quase que exclusivamente através deste inseto. Estudos revelam que entre 2007 e 2008, aquele país perdeu cerca de 1 milhão de abelhas. Cerca de 80% de tudo que é consumido no mundo é polinizado pelas abelhas. A ausência delas reflete-se como impacto direto sobre a agricultura. Segundo o IBAMA, que vem estudando o fenômeno do desaparecimento das abelhas em todos os estados brasileiros, os dados já comprovam uma semelhança com a síndrome do colapso das abelhas em 2 estados brasileiros, São Paulo e Minas Gerais. Nos demais estados, os dados ainda não são comprovatórios, ainda não se pode chegar a uma conclusão sobre a razão do desaparecimento dessas abelhas. Segundo o próprio IBAMA, uma das causas que pode estar correlacionada ao desaparecimento das abelhas é a aplicação de defensivos, porque depois da aplicação dos mesmos, muitos dos insetos das abelhas perdem o seu senso condutor e não conseguem voltar para os enxames, enfraquecendo-os. Concluindo, deixo-lhes uma afirmação do cientista Albert Einstein. Se as abelhas desaparecerem da face da Terra, a humanidade terá apenas mais 4 anos de existência, pois sem abelhas não há polinização, não há reprodução da flora, sem flora não há animais, sem animais não haverá raça humana. Com dados fornecidos pelo SEMPRE, Compromisso Empresarial pela Reciclagem, vamos conhecer agora o preço da tonelada dos principais produtos destinados à reciclagem. Preço do material reciclável para Itabira, Minas Gerais. Papelão, R$ 370. Latas de aço, R$ 350. Alumínio, R$ 3.080. Plástico rígido, R$ 1.428. E PET, R$ 1.780. Estamos chegando ao final de mais um programa Viver Sustentável. E agradecemos a participação do professor Mendes Tami e a sua audiência. Não se esqueça, você também pode enviar suas sugestões para contato@viversustentável.net ou assistir aos nossos arquivos de programas através do nosso site viversustentável.net. Uma boa semana sustentável!